Oi pessoal, meu nome é Clarissa, eu sou autora do blog Abrindo Parênteses, onde eu falo sobre comportamento, viagens e sobre a vida aqui na Alemanha. Eu me mudei para Colônia em 2018, então eu falo também sobre como que é morar e trabalhar por aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês alguns dos principais desafios de se mudar para o exterior. A maioria das pessoas com quem eu converso acha que tomar a decisão de se mudar para outro país é o mais difícil. Só que, na minha opinião, mais difícil do que tomar a decisão é manter a sua decisão. Porque não adianta nada você arrumar uma mala, comprar uma passagem e ir para outro lugar. Você precisa se planejar com uma série de coisas, já começando com visto, por exemplo, dependendo do país onde você vai morar, mesmo que seja temporariamente, mesmo que seja só para estudar, é muito provável que você precise de um visto. Então, você precisa pesquisar quais são as opções de visto que você tem, o que é permitido fazer com aquele visto ou não. Pode ser que o lugar para onde você está indo fale um idioma diferente, e aí você precisa decidir se vai aprender o idioma antes ou se vai para esse lugar para estudar o idioma. E aqui já meio que começa o primeiro teste de força de vontade, porque pesquisar sobre todas essas coisas e aprender a respeito de coisas novas não só é difícil, como toma muito tempo. E esse tempo você poderia estar aproveitando para aprender outras coisas ou para fazer outras coisas que de repente trouxessem uma realização, uma satisfação pessoal a curto prazo. Então não é uma coisa que você precisa ficar esperando tanto tempo para aí atingir. Para fins de exemplo, eu e meu marido, nós ficamos quase 2 anos nos preparando para mudar para a Alemanha. Não só em termos de aprender como que as coisas funcionavam por aqui, mas principalmente juntando dinheiro, porque quanto mais informações nós juntávamos sobre como as coisas funcionavam aqui, mais a gente chegava à conclusão que para que desse tudo certo, nós provavelmente íamos precisar de um montante de dinheiro relativamente grande quando estivéssemos aqui na Alemanha. Alguns fatores que nos incentivaram a juntar muito dinheiro, né? O primeiro deles é que eu não falava alemão, então eu decidi que ia aprender alemão quando estivesse já na Alemanha, fazer um curso aqui durante 3 ou 6 meses, e esse era um tempo que eu ia só me dedicar ao idioma, então eu não ia ficar trabalhando, e aí eu ia precisar, por exemplo, de dinheiro para pagar as contas aqui, para me manter na Alemanha, né, durante esse período, e ainda por cima pagar o curso de alemão. Além disso, outra coisa que a gente aprendeu a respeito de imóveis aqui na Alemanha é que é muito comum que você precise pagar uma caução quando você aluga um imóvel e que esse valor é de 2 ou 3 vezes o valor do aluguel. Se você vai alugar um apartamento ou uma casa que custa 800 euros por mês, você precisa dar uma caução que vai custar aí 3 vezes 800, ou seja, 2.400 euros. E isso não quer dizer que você pagou 3 aluguéis antecipados. Isso é um dinheiro que fica guardado, é uma reserva que o dono do imóvel guarda caso você estrague alguma coisa, caso você atrase algum pagamento, alguma coisa nesse sentido. Então, é um dinheiro que, na prática, você precisa ter, mas que, ao mesmo tempo, ele não te resolve nada, porque você não tá pagando nada com aquilo ali, sabe? E aí, se você fizer as contas, né, 2.400 euros, não sei exatamente quanto que tá a cotação, mas vezes 5, vezes 6, isso dá mais do que 12 mil reais que nós íamos precisar só para pagar a caução do imóvel, fora o custo de alemão, passagem aérea, contas, todo esse monte de outras coisas. E à medida que você começa, né, a juntar esse dinheiro e a fazer todas essas coisas, você também começa a se questionar se aquilo ali realmente vale a pena, porque para pensar só nesse dinheiro da caução aí, 12 mil reais, o que você consegue fazer com 12 mil reais? Você consegue pagar uma viagem de férias? Você consegue dar entrada num carro novo, talvez? Você consegue pagar um MBA ou uma especialização que, de repente, vai ajudar a que você tenha um desempenho melhor no seu trabalho atual e aí vai levar uma promoção e vai levar a outras coisas? À medida que você vai dando mais passos para chegar ao objetivo que é mudar de país, você também vai se perguntando se aquele objetivo ali realmente vale a pena, sabe? Porque e aí se você chega no outro país e gasta esse dinheiro todo e não dá certo, ou você não gosta,
ou você não aprende o idioma tão rápido quanto você achava que ia aprender, que foi, por exemplo, o que aconteceu comigo, ou se você não se adapta às pessoas, à cultura, ao clima e decide voltar. Todas essas perguntas são perguntas que não tem resposta, não é mesmo? Porque você não sabe exatamente o que vai acontecer. Pode ser que dê tudo certo, pode ser que não. Por causa dessa falta de garantias que eu acho que manter a decisão é muito mais difícil do que tomar a decisão para ir para o exterior. O segundo grande desafio de mudar para outro país é lidar com burocracias e principalmente com a sua falta de conhecimento delas. Eu não sei se você lembra a primeira vez que teve que fazer uma declaração de imposto de renda no Brasil, mas eu lembro porque eu ligava pro meu pai a cada 5 ou 10 minutos perguntando alguma outra coisa, já que eu morria de medo de fazer a declaração de imposto de renda errada e ter algum problema com a Receita Federal. Muito bem, agora pense que no lugar onde você vai morar, você também vai ter que lidar com esse tipo de burocracias, provavelmente em um idioma que você não conhece tão bem ou que, por mais que já tenha estudado, não necessariamente vai ter um domínio dos termos técnicos que você vai precisar para conseguir entender esses processos burocráticos. Sem contar que se você não conhecer ninguém nesse outro país, você não vai ter com quem tirar suas dúvidas ou para quem ligar perguntando como que se faz aquilo ali. Pensa aqui comigo, declaração de imposto de renda, seguro de saúde, validação de carteira de motorista ou tirar uma carteira de motorista nova, recrutamento. Gente, eu demorei tanto tempo para entender como que funciona o sistema de recrutamento aqui na Alemanha, até eu descobrir que existe um modelo certinho de currículo aqui, que você precisa de uma carta de apresentação. Certamente eu deixei de ser chamada para várias entrevistas de emprego simplesmente porque os meus papéis não estavam no formato adequado que as pessoas esperam aqui. E eu não tinha como saber essas coisas, porque eu não estudei aqui, por exemplo, eu não fiz faculdade aqui. Então eu lembro que quando eu fiz faculdade no Brasil, a gente tinha feiras de profissão, a gente tinha palestra com empresas de recrutamento, justamente para aprender como que funcionava esse tipo de coisa. Mas como eu não fiz faculdade aqui, ou eu não passei por esse período aqui, eu não sabia essas regras, não sabia como que funcionavam essas coisas. Então eu meio que fui aprendendo à medida que fui levando nãos, não é mesmo? E isso também é uma coisa que você precisa estar psicologicamente preparado para levar nãos e para cometer erros, né? Você talvez precise ir aí na prefeitura 2, 3, 4, 5 vezes para conseguir fazer o maldito do Anmeldung, que é o documento mais chato quando você se muda para a Alemanha. É um registro de moradia que você precisa fazer, a primeira coisa que você precisa fazer quando chega por aqui, porque sem esse papel você não faz mais nada. E aí pode ser que você vá lá a primeira vez e não entenda exatamente o que você precisa apresentar. Aí quando vai lá pela segunda vez, os seus papéis não estão na ordem, no formato que eles precisam, aí eles vão te explicar de novo em alemão o que você tem que fazer, e aí você vai lá a terceira vez e tal e tal. E isso, pra mim, particularmente, foi uma coisa muito difícil no começo, porque eu sempre consegui resolver minhas coisas sozinha, eu estava acostumada, né, a conseguir resolver esse tipo de coisa sozinha. E aí, quando cheguei aqui na Alemanha e principalmente vi que o negócio do idioma alemão ia ser um pouco mais complicado do que eu estava esperando, aconteciam várias situações que eu simplesmente não tinha como fazer, né? Eu não sabia como resolver. Eu sempre falo, por exemplo, de consulta médica, que às vezes, né, se é uma coisa assim muito aparente qual que é o seu problema, né? De repente você tá espirrando, tá com febre, a pessoa vai saber que você provavelmente tá com resfriado. Agora, se você precisa de repente fazer um exame ou se tá indo fazer um check-up, de repente, ou o médico tá te explicando ali resultados de exame de sangue, esse tipo de coisa, e você ainda por cima não sabe como funciona direito o sistema de saúde, né? Eu tinha muito medo no início de estar falando sim ou não para os médicos e de repente tá autorizando um exame que meu plano não cobria. Tudo isso traz uma grande insegurança e uma grande frustração, né? Porque
São coisas, são dificuldades que você não necessariamente para pensar que você vai ter ou não passam pela sua cabeça. E aí você sente ou pelo menos o que aconteceu comigo é que eu senti uma sensação de ter perdido a minha independência, porque para resolver todas essas coisas eu precisava ligar para alguém para perguntar se era aquilo ali mesmo, ou às vezes eu precisava que alguém fosse comigo até o médico ou até a prefeitura ou até onde quer que fosse para me ajudar a resolver esse tipo de coisa. Então, bom, item número 3 dessa lista são diferenças de cultura, né? Querendo ou não, cada país e cada povo tem as suas peculiaridades e no caso da Alemanha não é nada diferente. Vocês vivem me vendo nas redes sociais reclamando de, por exemplo, ter que ficar mandando carta para resolver assuntos burocráticos ou que a maioria dos restaurantes não aceita pagamento com cartão e, gente, pelo amor de Deus, nós estamos em 2020. Então, né, a digitalização está aí para resolver nossas vidas. Mas enfim, todas essas coisas são coisas que, por bem ou por mal, você vai se acostumando, porque, né, precisa fazer o quê? Agora, uma coisa que eu vejo várias pessoas comentando em grupos do Facebook ou amigos brasileiros que também moram por aqui quando a gente se encontra para conversar, todos eles comentam a respeito da frieza dos alemães e como é difícil fazer amizades quando você se muda pra cá. Eu não acho que frio seja a palavra certa, mas eu acredito que na média os alemães eles são muito reservados mesmo, dependendo do ambiente onde você está encontrando com essas pessoas, elas não vão falar com você a respeito de problemas pessoais ou aspectos da vida deles, né? Vão conversar com você a respeito de amenidades. E aí é difícil, né? Você criar um vínculo com as pessoas se você fala com elas sobre o tempo. E querendo ou não, a menos que você esteja vindo para a Alemanha para estudar, né? Seja estudar idioma ou seja estudar na faculdade, a maioria dos alemães com quem você vai conviver são, por exemplo, colegas de trabalho. E aí no ambiente de trabalho vocês vão falar sobre trabalho. E aí, depois do trabalho, essas pessoas vão para suas casas, para ficar com suas famílias e com os amigos que eles já têm. Porque, querendo ou não, mesmo no Brasil, depois que você sai da faculdade, é muito difícil você conhecer pessoas novas, sabe? E aqui não é muito diferente, porque as pessoas, elas meio que já têm o seu círculo de amigos e a sua rotina e a sua vida toda estabelecida e não existe um motivo para incluir você na vida delas, entende? E além disso, existe um aspecto muito específico da sociedade alemã que isso sim eu acho que é um grande problema, um grande choque, né, para os brasileiros que vêm morar aqui, é que os alemães eles são muito diretos. Então, por exemplo, se você convidar um colega de trabalho alemão para um happy hour e ele simplesmente não tiver com vontade de ir, ele, sei lá, tá cansado, quer ir para casa, assistir a Netflix, jantar e dormir cedo, ele vai olhar para você e vai dizer, não, eu não quero ir. Então, se você tá meio aí desavisado e não sabe dessas coisas antes de vir, realmente esses costumes diferentes podem ser um choque, né? E são coisas que, de uma forma ou de outra, dificultam a sua integração na sociedade, né? E se você não consegue se integrar na sociedade, você não vai conseguir se sentir bem morando aqui. Sabe o que também é muito difícil? É difícil convencer as pessoas a curtirem os vídeos e a se inscreverem aqui no canal. Então, por favor, não esquece de dar o seu like e de se inscrever, que isso me ajuda bastante. Bom, o item número 4 dessa lista, e talvez o mais óbvio, é a distância. Por mais que hoje a gente tenha vários recursos digitais, né? O WhatsApp, Telegram, Google Hangouts, que nos ajudam a nos mantermos mais próximos de família e amigos, você precisa estar preparado para o fato de que, a partir do momento que você se mudar para outro país, você não vai estar tão próximo das pessoas, você vai perder contato com algumas pessoas e, principalmente, você não vai estar mais lá para apoiar pessoas que são importantes para você. Por exemplo, eu não fui no casamento de 3 grandes amigos meus simplesmente porque não consegui conciliar férias, não consegui comprar passagem aérea porque estava muito caro e
não teve o que fazer. Então você precisa pensar também que você não vai estar lá para comemorar as conquistas ou para compartilhar momentos felizes com seus amigos e seus familiares. Então, formatura, casamento, nascimento de filhos, promoção de emprego, compra de casa nova, compra de um carro novo, nenhuma dessas coisas você vai conseguir compartilhar ali, né, tão próximo dessas pessoas. E além disso, você também não vai estar lá para apoiar essas pessoas com quem você se importa nos momentos que elas estiverem passando por dificuldades. Então, se você tem um amigo ou um familiar que terminou um relacionamento, que perdeu o emprego, ou que está passando por algum momento difícil, você pode ligar para essa pessoa, você pode mandar mensagens, você pode fazer várias coisas para mostrar o seu apoio à distância, mas você não tem como comparar isso com realmente estar lá para apoiar as pessoas, e isso é muito difícil também. Bom, para encerrar essa lista, eu preciso dizer que, independente de aonde você estiver indo morar, você sempre vai ser um estrangeiro. Então, você pode morar na Alemanha por vários anos, você pode aprender a falar alemão muito bem, você pode virar um cidadão alemão. Se você morar aqui tempo suficiente, você pode pedir uma cidadania, você pode votar, você pode se sentir em casa morando na Alemanha. Mas nenhuma dessas coisas vai fazer com que você seja um alemão. E com isso eu termino esse vídeo sobre as coisas que eu acho mais desafiadoras a respeito de morar no exterior ou de se mudar para o exterior. O que você acha que seria muito difícil para você se você estivesse morando em outro país? Me conta aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!